Tá 6 por agora? dólar. 5,40. E vai bater 6 daqui a pouco. Aí não tem conversa. A dona de casa que eu visito na periferia, eu vou conversar, tá cozinhando uma vez por dia e guardando, porque não tem dinheiro para pagar o gás. Um país que é capaz de produzir. Aí, eletricidade não é produzida em dólar. Porém, o Fernando Henrique inventou um índice chamado IGPM, que é uma dolarização mascarada. Para quê? Para entregar para os estrangeiros as estatais, e os estrangeiros, não podendo cobrar em dólar, cobram num real indexado, que é a tal indexação, corrigido pelo IGPM. Sabe quanto é que está o IGPM hoje? Não. Que é o índice do aluguel, da conta da energia, etc. Simplesmente está em 37% nos últimos 12 meses. Estão ferrando o Brasil. Estão ferrando. A caristia voltou com peso que desde 94 nós não tínhamos igual. Boa parte por conta disso, por causa da dependência do país de dólar. Quando os preços lá fora dos nossos produtos, bode, frango, boi, minério de ferro in natura, petróleo, sobe, a gente tem um confortozinho porque entra mais dólar por esses produtos. Mas esses produtos, eles vão lá em cima e caem. Aí quando cai, o Brasil quebra. Pronto, o que explica o filme que nós estamos vendo. Se você olhar o que aconteceu em 99 com o Fernando Henrique, que é a desvalorização do real, a inflação e o desemprego e a estagnação econômica, é o mesmo filme do Lula com a Dilma. Então, mas o primeiro governo do Lula, a gente pega uma alta de commodities. Pega duas coisas. Primeiro, como eu te falei, quando o Lula toma posse, o real está valendo R$ 9,20. O dólar está valendo R$ 9,20. Tá. O que o Lula faz? Bota a taxa de juros lá em cima e começa a entrar dólar especulativo. Quando o Lula terminou, 8 anos depois, está 1,75. Caramba. Então, aí o que acontece? Aquela sensação de que eu enriqueci. É. Porque o meu real agora compra mais coisa. Só que ele compra mais coisa, mas vai ficando na conta. Vai ficando na conta. É como se você fizesse um fiado eterno sem achar que vai pagar. E isso não quebrou durante o Lula, por quê? Porque nós estamos vendendo, na época, um barril de petróleo, no fim do governo Lula, por $130. Isso era muito? $130 era o maior custo de barril de petróleo da história. Caramba. O Brasil estava vendendo. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Quando nós estávamos no Lula, nessa farra de consumo, e todo mundo feliz, e não sei o que e tal, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Eu acho que a fase que eu sempre tive uma produtora. A frase que eu ganhei mais dinheiro foi nesse primeiro governo do Lula. Isso, porque o dólar se desvalorizou 4 vezes. Não, e a gente fazendo muito trabalho para a agência de publicidade, tudo muito aquecido. Porque a economia aquece, puxada pelo consumo. E o consumo também no Lula não só foi uma manipulação do câmbio, que assim, é bom, mas espeta uma conta que um dia chega. Não, mas é isso que eu ia te falar. Depois que acabou essa farra, quebrou todo mundo. Quer ver o crédito? O Lula pegou o crédito, que é a outra ferramenta, pegou em 15% do PIB. Ou seja, toda a riqueza brasileira, o juro no Brasil é tão alto que só 15 de cada 100 riquezas do Brasil é puxada para o crédito. Tá. O Lula puxou isso para 55% do PIB. De novo, vamos comprar, vamos para o crediário, vamos para a prestação, vamos para o FIES, vamos para não sei o quê. Tudo bem, você bota a mão na grana, é legal. Só que vem a hora que tem que pagar. Sabe o que aconteceu? 63.700.000 brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Inadimplência. Dos quais, boa parte, estudantes que caíram no conto do FIES. Enquanto isso, o Lula viaja num avião, um jato, espetacular, do maior empresário privado de educação do mundo, que nasceu com dinheiro público brasileiro. Caramba. Isso é o PT. Então, mas por que não se aproveitou essa fase do primeiro governo do PT para fazer um parque industrial muito mais forte e tal? Porque não tem projeto, esse é o problema. Todo o processo aqui é de reeleição, eleição. Parece que foi meio no susto. E é da mão para a boca. É da mão para a boca. Nenhuma reforma foi feita. Aí quando você vai olhar aquela história, de onde é que vem o dinheiro? Que a gente precisa discutir isso. De onde é que vem o dinheiro? O sistema de impostos no Brasil é o mais ineficiente, injusto e perverso do mundo. Eu sou professor na Universidade de Direito Tributário. Eu não posso dizer do mundo, mas que eu acho injusto pra caramba. Mas é muito injusto. No Brasil, só quem paga imposto é classe média e pequena. Pesa muito. E gente honesta que não sonega. Mas você tem coisas tremendas. Você quer ver uma comparação aqui? Só para comparar. O imposto predial de São Paulo
por mês é quase o que o Brasil arrecada de imposto territorial rural por ano. Caramba. Nessa imensa fazenda do agronegócio do planeta Terra, que é o Brasil, recolhe de imposto territorial rural, que é o IPTU da zona rural, sei. mais ou menos, é um pouco mais do que o que São Paulo cobra de imposto predial e território do IPTU por mês. Caramba. É um escândalo. É um absurdo. É um escândalo. E isso depois de 6 eleições de conversa mole de esquerda no Brasil. É. Mentira, né? Não tem nada de esquerda, coisa nenhuma. Não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Só ganhar a eleição e enganar as pessoas. E o que a gente faz, então? A gente chega agora... Tá, Bom, não, a gente agora nós chegamos no fundo do poço. Peraí, a gente parou saiu o Lula, entra a Dilma e é aquela... Pronto, aí começa. Você tem outra peculiaridade que é essa coisa da política e da seleção às avessas. Tá. Então, quanto mais... O Lula entra o PT Lula entra num projeto popularíssimo. e num projeto de se manter ao poder Isso, a qualquer custo e preço. Exatamente. Faz 2 movimentos. O primeiro movimento, o Lula coloca uma pessoa sem nenhuma experiência na crença que vai continuar mandando. Que é a Dilma. Que é a Dilma. Qual era a experiência anterior da Dilma? Nenhuma. Nada. Nenhuma, como política que eu estou dizendo. Sim, Zero experiência política e tal. E o Lula bota, e o Lula diz claramente, a petezada se zanga porque eu lembro as coisas assim, o Ciro agride. Você viu alguma agressão aqui? Eu falo alguma agressão? Não. Eu estou falando o seguinte, o Lula botou uma pessoa sem nenhuma experiência que não foi capaz de juntar 1/3 dos deputados para impedir o impeachment que eles chamam de golpe. E que, se tendo sido golpe, foi feito pelo Senado. Confere? É. Se foi feito pelo Senado o golpe, quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem presidiu o Senado na sequência? Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses 2 camaradas hoje. É, exatamente. Não aprendeu nada, é a mesma pessoa e está acreditando que o crime compensa. É. Esse foi o primeiro movimento. O segundo foi corrupção, trazida ao elemento central da organização do poder. Porque a gente precisa ser muito sério. Corrupção na vida pública é uma doença que vai sempre acontecer. Porque a obra humana é falha. Em qualquer lugar. O ser humano é ambicioso, é frágil. E por isso que a própria religião perdoa depois da penitência e tal, porque ninguém vai conseguir acabar a corrupção. Porém, no caso aqui, eu estou denunciando, não é isso. Eu estou denunciando é que foi feita a corrupção oficialmente trazida ao centro do modelo de poder no Brasil. Pelo Lula. É. Mas imitando o Fernando Henrique. Por quê? As pessoas, porque é a mesma gente, cara. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Cara. Na sessão do impeachment, era governador do Ceará, assistia esse discurso. Depois apoiou o Fernando Henrique. Depois apoiou o Lula, nomeou o cara do Correio, deu no Mensalão, que lembra? Lembra. Depois agora é o lugartenente do Bolsonaro. Sabe esse Barros, Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro, que agora está enrolado na corrupção de compra de vacina? Olha onde é que nós chegamos, Vilela. Uma doença que está matando centenas de milhares de pessoas. Vamos ganhar dinheiro em cima da morte de centenas de milhares. Assim, eu tô de uma